Bora, Fel, separei alguns cortes pra vocês da ESPN, com o Fábio Santos aí, Fábio Luciano comentando pra gente sobre a estreia do Corinthians na Libertadores quarta-feira contra a Universidade Central da Venezuela. O timão aí que não pode dar bobeira no primeiro jogo, se puder golear, tem que golear pra trazer o segundo jogo mais tranquilo à arena. Então comenta aqui embaixo qual o seu resultado pra quarta-feira. Eu vou chutar aqui 4-0 pro Corinthians. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Coringão. Sempre que tiver alguma notícia, algum corte interessante, a gente posta em primeira mão aqui pra vocês. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. No gramado sintético do Paulo Machado de Carvalho, no Pacaembu, que vocês conhecem também, principalmente Fábio Luciano e Fábio Santos. Corinthians de volta ao Pacaembu no sábado. Empatou com um time reserva com a Portuguesa. Saiu atrás, virou, tomou o empate. Numa partida em que Thales Magno, mais uma vez, foi destaque com um gol e uma assistência. Ele efetivamente, é o 12º jogador desse time, né? Não sei se ele está muito feliz com essa condição, mas que ele é. Cara, e é uma discussão engraçada, né? Porque o time do Corinthians, ele tá certo, né? Ele tá pronto com os 11 jogadores e o Thales está pedindo passagem, está pedindo uma vaga nessa equipe, mas aonde você vai colocar o Thales Magno? Você vai tirar um volante, onde o Corinthians se encontrou jogando com 3 volantes? Você vai tirar o Yuri ou o Memphis num momento como esse? O Garro, que é organizador? Então, acho que o Thales está entendendo também esse momento. Você vê as entrevistas dele, ele bem lúcido quanto a isso, né? Sabendo esperar o momento dele. Mas ele vem num momento maravilhoso, né? Desde o começo do ano, ele é um dos principais jogadores, tem feito gol. E nessa partida com o time totalmente reserva, né? Ele foi mais uma vez o destaque. O destaque de um jogo onde o empate, acho que acabou sendo um resultado justo. O Corinthians não fez um bom jogo, principalmente no primeiro tempo, ficou muito abaixo. Mas compreensível, né? Mudança de todos os jogadores e já focado no jogo de quarta-feira da Libertadores. É que o Thales, assim, no jogo contra a Portuguesa aconteceu isso. O Corinthians começa na formação que está mais acostumado com 2 atacantes. As coisas não funcionam, né? Tem uma substituição, sai o Rian, entra o Pedro Raul e aí o Thales vai para a esquerda. E aí Romero, né? Pedro Raul e Thales Magno. E ali ele se sente muito bem. Só que em cima do que o Fabinho está falando. O Corinthians hoje, ele não joga com esse jogador de beirada. É um outro sistema, né? Ele joga com 3 homens, para o Garro ter um pouco mais de liberdade, né? Que é importante o Garro ter mais sustentação defensiva, o Garro com poder de criação e 2 homens de frente, o Alberto e o Memphis. Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, o Thales Magno, o 12º jogador, por quê? Porque quando você precisa mexer no sistema, é ele que vai ser essa opção. É uma grande virtude, né? Quando o Memphis ele tem que sair ou não pode jogar, é ele que tem que entrar. É lógico que o jogador que está rendendo como ele é de passagem, mas elenco. Eu acho que hoje ele é olhado dentro da comissão técnica como esse 12º jogador. Time, e acho que tem muito poder. Um treinador, um elenco, um time que consiga ter um jogador... Ele muda jogo. Que consiga ter um jogador que muda jogo, isso, não é fácil. Aliás, é muito difícil. Eu te falo, o Corinthians tem o melhor elenco de São Paulo. Não, tem eu vou te dar depois. Um 12º bom jogador. Eu vou te dar depois. O elenco do Corinthians a lista do banco de reservas do Palmeiras com certeza. É melhor. Aliás, só pra gente... O Palmeiras, pra vocês, vai se classificar para as quartas de final da... Depois do resultado do Novo Horizontino hoje, eu acho que sim. Porque o São Paulo vai precisar ganhar a de Ponte para terminar na frente do Novo Horizontino. Então, a preparação... Novo Horizontino, para quem não sabe, bateu o Mirassol hoje de virada. Então, São Paulo, a preparação para o jogo vai ser diferente, né? Sim. Então, eu acho que sim. E realmente, se o Palmeiras classificar, é candidato. Lógico, sem dúvidas. O Palmeiras, fazendo 6 pontos, vai obrigar a Ponte Preta a fazer 6 pontos. A última rodada é bem complicada do Palmeiras. Mirassol fora de casa, mas né? o Mirassol já também classificado, não aspirando mais nada, que já vai estar classificado e não vai buscar o Corinthians. A única opção de Mirassol pode ser tirar o Palmeiras mesmo. Voltando ao Corinthians, quarta-feira o Corinthians estreia na Copa Libertadores, na primeira fase, ainda vai ter outro mata-mata até chegar na fase de grupos, joga em Caracas, na Venezuela, contra a Universidade Central, né, Fábio Santos, que vai comentar... O Fabinho vai estar lá, né, em Caracas, né? Não, vai já? Caracas ali no corredor ali, off-tube. Aliás, estava estudando hoje a Universidade, né, Central. Você acha que o Corinthians pode ter algum tipo de dificuldade? O Lugano, em 2016, jogou contra o Trujillianos na Venezuela e conseguiu empatar. Aqui fizemos 6. 36 horas de viagem. Tem isso. A logística ela é complicada. Essa fase ela é tensa, rola ansiedade, você querendo mostrar para passar de fase. Mas eu vejo o Corinthians como muito favorito, né? A Universidade faz muito tempo que não disputa Libertadores. A gente sabe que Libertadores é complicado, é um jogo difícil. O que trouxer de bom resultado lá, o Corinthians tem muita chance de passar depois dentro de casa. Libertadores é traiçoeira, né?
traiçoeira, né? A gente às vezes escuta, ali é uma mangaba. Mas tal. em 2 jogos eu acho muito difícil, Plirra. Se fosse um jogo só em 2 jogos, muito difícil o Corinthians não passar de fase. Acho que não passa. E a umidade, né? O calor, a umidade também que prejudica, né? Campo ruim também Já que vimos esse prejudica. filme, né? Já? O Corinthians? Não, foi o segundo jogo do Fábio Santos no Corinthians. Há muito tempo atrás, quase o momento. Caraca, a memória quase, do Luiz é só Nós já vimos esse apagado filme. já na história. Não, Tolima. Não, Tolima hoje- era campeão da hoje- Colômbia. Não se compara com. Não, realmente, lógico. Tolima na época era campeão da Colômbia. Então. Se hoje o campeão da Colômbia joga contra o só- Corinthians, eu só refresquei é perigoso, a mente, né? é muito, perigoso. muito Fabio, favorito. o Luiz agora lembrou o Silas no programa do Sobs, né? A gente vai apresentar na próxima sexta-feira o resenha com o Rafael Sobs. Primeira participação do Silas. Sobs, e aquele lance lá que você falhou, o cara fez o gol? Cartão de boas-vindas. O Sobs abriu o olho desse tamanho e falou, será que vai ser isso aqui o programa todo? Seja bem-vindo, calma aí. Dionisito. Calçade, acho que falou como foi a última temporada do Corinthians, o que aconteceu, a maneira como contratou, quando contratou, por que contratou, em que condições fez as contratações. Então, assim, tem todos esses problemas. Agora, para o Campeonato Paulista, olhando para o Campeonato Paulista, para o planejamento, para o fato de ter conseguido manter aquela série ótima que lhe deu, inclusive, a vaga na Libertadores, no Campeonato Paulista, ter podido chegar uma partida antes, colocar o time completamente reserva contra a Portuguesa, pensando nesse jogo, sabendo que esse jogo é a prioridade, e acho que assim era até mais fácil, obviamente, tomar essa decisão nessa temporada do que foi na temporada passada, quando a comissão técnica também fez escolhas muito corretas e bancou as escolhas que não eram fáceis de serem feitas, né? Dizendo, cara, o time principal é no brasileiro, não é nas Copas a gente vai até onde der e foi longe. E quase ainda vai para a final da Quase vai para a Sul-Americana. final da Sul-Americana e agora acho que fez o planejamento certo também. O Corinthians já está classificado. O Corinthians já está classificado. Não tem jogo. Eu acho que o Corinthians vai ter o jogo mais fácil dele na temporada. Perguntar uma coisa, já que você... você não foi ousado, né? Vamos lá, você falou a lógica, mas você ousaria em dizer que o Corinthians já está na fase de grupos? Não. Está classificado para a segunda fase antes da fase de grupos. Sim, porque... Aí depois tem um jogo que pode ser um pouco mais difícil. Entendeu? O Corinthians tem que tomar cuidado sempre. Esse negócio de já estar claro, não tem que pode jogar estar na bola, cabeça tem do que levar lá. jogadores. Mas assim, o Porque Corinthians é favorito em qualquer confronto. Se cai aqui é pior que o Tolima, tá? Nossa, não dá nem para comparar. Não, se pra cai aí é o pior vexame do Tolima ainda joga bola, né? O Corinthians está classificado. O Corinthians... Para a segunda... Para o último jogo pré-fase de grupos está classificado. Assim será favorito contra outro adversário. São 2 etapas para chegar à fase de grupos. E a gente transmite esse jogo na quarta-feira. É verdade. Quarta-feira. Quarta e quinta. Tem quarta e quinta. Corinthians. Universidade Central e Corinthians na quarta e o Botafogo contra o Racing na quinta-feira. E amanhã temos o Boca também. Exatamente. E o jogo do Bahia a gente vai repercutir no Linha de Passe. Sport Center, o elenco do Corinthians viajou na tarde desta segunda-feira para a Venezuela, onde na quarta-feira estreia na Conmebol Libertadores contra o Universidade Central em Caracas. Corinthians que no fim de semana empatou com o time reserva com a Portuguesa por 2-2, garantiu a liderança do Grupo A e a vantagem de jogar em casa nas quartas de final do Campeonato Paulista. O elenco se reapresentou no domingo, viajou na tarde desta segunda-feira e na Venezuela ganha 2 reforços. 2 jogadores campeões sul-americanos sub-20 com a seleção brasileira, o goleiro Felipe Longo e também o Breno Bidon. Os dois foram titulares na vitória por 3-0 contra o Chile na Venezuela. Ficam por lá, aguardando o restante do elenco. A tendência é que o Corinthians use um time parecido ao da vitória no clássico contra o Santos na última quarta-feira. Universidade Central é o 7º colocado do campeonato venezuelano. Vem de vitória contra o Estudiantes de Mérida na última rodada do campeonato venezuelano. O técnico Ramon Dias já foi campeão da Conmebol Libertadores em 1996, dirigindo o River Plate. Mesmo o Corinthians vivendo um bom momento aqui no cenário nacional, ele quer um Corinthians diferente para a Libertadores. 100% focado, jogando de uma forma diferente. É a preparação do Corinthians para a tão aguardada estreia na Conmebol Libertadores. Mostrando o aniversário corintiano, quem é o rival do Corinthians? Conheça mais sobre a Universidade Central da Venezuela, Fundação 1950, cidade de Caracas,
Algumas informações importantes sobre a equipe, uma vez campeão da primeira divisão na Venezuela como profissional, mas isso tem tempo, em 1957. Em 2025 disputa a Libertadores pela primeira vez após ficar em segundo na tabela anual da Venezuela. Disputa a primeira divisão desde 2021. Neste ano, 4 jogos, 1 vitória, 2 empates, 1 derrota, um aproveitamento de 41,7%. Zupa, é um Corinthians que começa a temporada muito bem contra um adversário que me parece muito frágil. Sim. Ou seja, coloca todo o favoritismo pro lado do Corinthians. Ainda assim, quando fala Libertadores, dá aquela coisinha, né? Dá aquele, vamos tomar mais cuidado aqui. Quando um time não se classifica para a fase de grupos e cai na chamada pré-Libertadores, atualmente para os times brasileiros, segunda e terceiras fases da competição, sempre vem, apesar, a boa notícia é, geralmente são clubes mais poderosos do Brasil que enfrentam adversários bem mais frágeis de outros países, né, na pré-Libertadores. O ponto negativo trata-se de começo de temporada, onde os clubes geralmente estão distantes da sua melhor forma. Essa armadilha parece ser menos perigosa para o Corinthians, porque o Corinthians, e a gente já falou isso aqui muito, o Corinthians parece que não terminou a última temporada, né? O Corinthians parece que emendou 24 e 25 e continua na mesma pegada. Então não teve quebra de trabalho, né, em termos de comissão, não teve quebra de trabalho em relação ao elenco, não teve uma mudança tão grande de nível de jogo. Então me parece que o Corinthians chega para essa pré-Libertadores no nível melhor do que ele mesmo, o Corinthians, chegou em outras. Vamos lembrar que, historicamente, o corintiano tem motivos para ter um pé atrás com essa fase. O Corinthians já caiu em 2, caiu para o Tolima em 10, caiu para o Guarani do Paraguai em 20, com o técnico Thiago Nunes. Presente de Deus. Não, esse foi nas oitavas. Foi nas oitavas, em 2015, com o time do, mas era o Guarani. Do Tite, inclusive. Então, 2 momentos em que o Corinthians teve algumas mudanças no trabalho, né? Parte física estava bem distante. Então, agora acho que o time chega bem preparado. É importante ter consciência, apesar do desnível técnico, que é gritante entre as duas equipes, que o confronto não acaba quarta-feira. O Corinthians é favorito na quarta-feira, mesmo jogando fora, mas não tem que sair desesperado para matar o jogo na quarta-feira. Tem que jogar para tentar ganhar, evidentemente, mas ciente que tem o jogo da volta na semana que vem. Se a gente pegar os confrontos dessa segunda fase, acho que o confronto mais desigual é justamente esse. O Corinthians, ele é muito superior ao UCV, né, o time da Venezuela. Claro que tem que ser respeitado, mas é uma diferença bastante grande. A gente já vai falar sobre o Bahia, que tem um adversário muito complicado, mas ainda sobre o Corinthians. Na época do viral, convém ficar em silêncio e não comemorar um sorteio desse justamente para não viralizar? Porque, em tese, é esse o problema. É envelhecer mal qualquer declaração, porque do ponto de vista de jogo, não são coisas incomparáveis, Corinthians, Universidade Central. Mundos distintos, né? A realidade do Corinthians, a realidade de um time passando, conseguindo ir para a fase de grupos, acho que é um time para competir por título. Desde que o Ramon chegou e os reforços chegaram no meio do ano passado, o time elevou muito o seu nível, o conjunto, tem jogadores diferenciados demais, Garro, Memphis, Yuri Alberto, crescimento de outros jogadores. O que o João Pedro Tchoca está jogando esse ano é uma grande notícia para esse sistema defensivo. Então, assim, o Corinthians é muito favorito. Acho que é o típico time e comissão técnica que vão tratar esse jogo da maneira que merece, com a seriedade que esse jogo merece, porque assim, você tem um Campeonato Paulista, a melhor campanha, acho que a comissão técnica foi muito inteligente ao rodar e trabalhar e conseguir encontrar algumas soluções. Já falei do Tchoca, falei do Martínez, falando agora do Martínez fazendo a dobradinha ali pelo lado direito, né, junto com o Mateuzinho. Então, assim, soube utilizar o estadual como um grande laboratório para agora, de fato, começar o ano. Que esse é um jogo fundamental para o que o Corinthians almeja para o restante da temporada. E para tudo que investiu também no ano passado, mesmo com todas as questões financeiras. Mas acho que são mundos distintos. O Corinthians tem total chance de vencer as 2 partidas. Acaba entrando na história da obrigação, né, que é super perigoso. E tem uma coisa também, a patrocinadora Master do Corinthians prometeu que a cada gol do Corinthians nesta fase de Libertadores vai doar R$300 mil para a vaquinha. E então já doaram 500, hein? Mas assim, também, né? Cada gol? Cada gol.
Cada gol. Então o vestiário já fica com aquela pressão. Olha, a gente precisa marcar gols aqui. Não vai ter o que fazer. Vamos marcar gol, porque aí vai somando ali na vaquinha para quitar a arena. É bom ser rico, né? Milionário. Toma, 300 mil, toma 500 aí. Parece um aviãozinho do Silvio Santos e vai embora. E gol, tá prometendo gol num time que tem Yuri Alberto, Depay e Garro, né? É um que não consegue. Só o artilheiro do país no ano passado, Yuri Alberto. Pois é, e aí o pessoal tá falando assim, ó, quem perder gol vai ter que tirar do próprio bolso. Se vira. Se perder gol e o gol foi muito ali na cara, tira do próprio bolso, paga os 300 mil ali para ajudar na vaquinha. Então é isso, agora bora para mais informações do Corinthians. O Timão que divulgou o aumento da capacidade da Neoquímica Arena para 48.905 lugares. A Polícia Militar que liberou e aprovou os 1.060 lugares novos na Arena do Corinthians. Depois de uma inspeção e de uma visita técnica ao local, o poder público permitiu que o Corinthians pudesse ampliar a sua arena para receber mais torcedores. O setor sul, atrás de um dos gols, foi aumentado em 212 lugares. Já nos camarotes, área nobre do estádio, a polícia autorizou para a venda mais de 462 lugares. Então a quantidade por setores do estádio ficou mais ou menos assim. O setor norte recebeu 83 lugares, setor sul 212 lugares, leste inferior 50 lugares, oeste inferior 203 lugares, oeste superior 50 lugares e os camarotes 462 lugares. E na última quarta-feira, diante do clássico contra o Santos, o Corinthians estabeleceu o seu novo recorde de estádio aí, ao comercializar 47.695 entradas. O público total, incluído não pagantes e profissionais de imprensa, foi um total de mais ou menos 48.169 pessoas naquela noite. Mesmo com a capacidade aumentada, o Corinthians poderá ter a casa cheia apenas nos clássicos paulistas, que são disputados aí com torcida única já faz tempo já. Em outras partidas, o clube precisa ceder uma porcentagem das cadeiras, como a gente sabe, para os visitantes. Então, dificilmente a gente vai conseguir lotar sempre a capacidade máxima. Às vezes tem visitante ali que não coloca nem 100 torcedores na área dos visitantes, então vai ser muito difícil. A implicação direta é de menos lugares disponíveis por conta do cordão de isolamento criado pela polícia também. Então fica muitos lugares vagos ali por conta desse isolamento, dessa separação que tem que ter pela polícia militar. Então é isso aí, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nada do Coringão. Até o próximo vídeo, valeu, é nóis!